Queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Sou o pastor Diego e é um grande privilégio, irmãos, darmos continuidade aos nossos estudos no Catecismo Breve de Westminster, nesse nosso momento de estudo de doutrina. A gente vem vendo já há algum tempo algumas perguntas do Breve Catecismo. Nós paramos da última feita, nós vimos a pergunta de número 23. Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Que ofícios ele exerce como nosso Redentor? Então nós vimos que Cristo, como nosso Redentor, ele exerce o ofício de profeta, de sacerdote e de rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Hoje, meus irmãos, nós veremos a pergunta de número 24. Como é que Cristo exerce as funções de profeta? Como ele exerce essa função de profeta? Mas primeiro vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter compreensão da sua palavra, da sua santa doutrina, para a edificação das nossas vidas. Orar também pelos nossos irmãos, orar pela nossa igreja. Peço que você que está em sua casa vendo essa transmissão possa estar orando, meu irmão. Estejamos orando uns pelos outros. Estamos distantes fisicamente em nosso culto de doutrina e oração, mas espiritualmente estamos ligados como um só corpo em um só cabeça, que é Cristo. E nós podemos e nós devemos orar uns pelos outros. Devemos orar pela nossa igreja. Devemos orar pelos nossos irmãos, pelas necessidades, pelas aflições, pela sua vida em geral. Oremos pela vida da nossa igreja, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós te rogamos, Senhor, pela vida dos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Irmãos que têm passado por dificuldades, Senhor, na família, em sua casa, com a saúde, têm lutado contra a enfermidade, com dores, com problemas, ó Pai, e que o Senhor tem visto a sua aflição. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor console esses irmãos, conforte o coração deles e lhes dê saúde, ó Pai, segundo a sua soberana vontade. Lhes dê a graça, Pai, de viver uma vida saudável. Lhes dê a graça, ó Deus, de viver uma vida em paz, em harmonia com a sua família, no seu lar, no seu trabalho, nos seus estudos. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, Pai, da nossa amada igreja, de vida de cada irmão e irmã. Seja com eles, ó Deus. Ó Pai, nós queremos te pedir também, Senhor, que nos dê entendimento em mais esse culto de doutrina, Pai, nesse estudo que nós faremos do breve catecismo. Que o Senhor esteja nos ensinando, Pai, através da Tua palavra. E que nós possamos crescer em conhecimento e graça no Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, como estava dizendo, nós vimos a pergunta 23 sobre os ofícios, né? Interessante como o catecismo ele vai caminhando, já falei isso, ele vai caminhando de maneira lógica nas perguntas. Primeiro, veja, ele vai perguntar quais são os ofícios que Cristo exerce como nosso Redentor, já que nas perguntas anteriores nós vimos que ele é o nosso Redentor. Então agora ele pergunta, mas que ofícios ele exerce? Aí agora ele vai falar, a partir daí, a pergunta 24, ele fala sobre a função de profeta, a pergunta 25 sobre a função de sacerdote e a pergunta 26 sobre a função de rei. Ele vai detalhar cada uma delas. Hoje veremos a pergunta 24, como Cristo exerce as funções de profeta. Então vejamos a resposta, meus irmãos. Cristo exerce as funções de profeta revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. A vontade de Deus para a nossa salvação. É interessante pensarmos sobre isso e nós precisamos, logicamente, nos lembrarmos do Antigo Testamento, meus irmãos. O que é que o profeta fazia, né? O profeta, ele vinha lá da parte de Deus e ele falava em nome de Deus
aquilo que era a vontade de Deus ao seu povo. Vocês devem lembrar daquela fórmula profética, né? A convencional, né? Tradicional, quando um profeta vinha em nome do Senhor, o que é que ele dizia? Assim diz o Senhor. E aí ele vinha com a profecia da parte de Deus. E isso era até um indicativo, né? Saber se um profeta realmente era um verdadeiro profeta, um falso profeta. Ele não falava aquilo que ele achava, aquilo que vinha da imaginação dele, mas ele vinha falar da parte de Deus, assim diz o Senhor. Então ele declarava a vontade de Deus ao povo. E como é que os profetas, o povo sabia, né, se era um profeta verdadeiro, era um falso profeta? Você devia investigar, então, se aquilo que aquele profeta pronunciou realmente aconteceria. Porque se não acontecesse, então já era um indicativo de que era um falso profeta, ele não falou da parte de Deus. Porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. E se ele tivesse realmente enviado aquele profeta para lançar uma profecia sobre o seu povo, a sua vontade, aquela profecia se cumpriria verdadeiramente. Então aquilo era um indicativo que ele é um verdadeiro profeta. Mas se aquilo não se cumpria, por outro lado, o povo já sabia, é um falso profeta. Semelhante àquilo que nós vimos, né? Há uns sermões anteriores, eu falei lá naquela profecia em Jeremias 29, quando Deus envia aquela carta, fala por meio do profeta Jeremias, e ele até exorta o povo quanto aos falsos profetas que haviam, né? O povo estava em cativeiro na Babilônia, vejam, estavam exilados já há algum tempo, e falsos profetas vinham. O texto de Jeremias diz que, segundo os sonhos das pessoas, segundo o desejo do coração daquele povo, eles vinham com falsas profecias dizendo que o exílio ia acabar logo, dentro de 2 anos eles seriam libertos. E a palavra de Deus diz em Jeremias 29, eu não os enviei, diz o Senhor. O Senhor disse isso, eu não os enviei. Eles estão enganando vocês, eles estão lançando falsas profecias e eles não estão falando da minha parte. E aquilo não aconteceu, tanto é que eles continuaram ainda em exílio, em cativeiro. E depois a palavra de Deus em Jeremias 29, Deus exorta então, né, esses falsos profetas, e por outro lado, no fim da carta, ele vai dizer, olha, após passarem 70 anos, eu atentarei para vós outros, e farei mudar a vossa sorte. E tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos desterrei. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, um futuro e uma esperança. Então Deus dá essa palavra de esperança. Ele exorta contra os falsos profetas, ele diz, olha, a minha vontade é essa aqui. Isso que o profeta Jeremias, ele fala da parte de Deus, assim diz o Senhor, e ele vem com a verdadeira profecia, um verdadeiro profeta falando aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que o rei mandou dizer, né? Um verdadeiro arauto. Então, meus irmãos, tá aí essa ideia, né, de profeta. E então você vai ver, ele fala, Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então veja 2 termos chaves aqui, né? Palavra e Espírito. A palavra de Deus e o Espírito de Deus que nos dá entendimento da sua palavra, que desvenda os nossos olhos, que abre o nosso coração para recebermos e para compreendermos a sua bendita palavra. Então veja que e ele vai revelar o quê? A vontade de Deus. Ele não vai revelar outra coisa, mas a vontade de Deus. Não é a minha imaginação, não é qualquer outra coisa. E ele faz isso para a nossa salvação. Tem um fim específico. Não é para a minha glória, não é para eu ganhar um cargo, não é como muitos falsos profetas existem por aí, né? Dando de profeta para ser reconhecido, para ganhar um cargo na igreja, para ter algum tipo de nome, algum tipo de barganha, às vezes no evangelho. E muitos aí são mercenários, nós sabemos muito bem disso.
e se usam da palavra de Deus, se usam dessa ideia de profecia para extorquir o povo muitas vezes. E a gente vê na palavra que não é isso. Cristo exerce a função de profeta e ele é a base para o que deveria ser um profeta, veja, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito, essa maneira correta, a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, só abrindo um parêntese, irmão, se a gente parar para pensar, né? Por exemplo, se existem profetas hoje, é uma pergunta que comumente surge quando se entra nesse assunto. E, por exemplo, nós podemos pensar no seminário. No seminário, geralmente, as pessoas chamam de casa de profetas, né? Ali estão sendo formados, estão sendo forjados ali profetas do Senhor, a casa de profetas. Será que é certo ou errado usar esse termo? Existem profetas hoje? Como entender isso? O pastor é um profeta? Então, irmãos, são questões bem interessantes e que a gente precisa entender à luz da palavra o seu significado. Nós podemos dizer que sim, que o pastor ele é como um profeta e existem profetas num seguinte sentido. É preciso prestar atenção nisso, porque um profeta, não exatamente como no Antigo Testamento havia, de que Deus falava então com seus profetas escolhidos e eles iam lá e anunciavam verbalmente a palavra de Deus, a vontade de Deus ao povo. Era assim que Deus falava com o seu povo. Mas quando o cânon da Bíblia ele foi fechado, nós temos a Bíblia hoje, Antigo e Novo Testamento, então o cânon foi fechado, Deus preservou a sua palavra é suficiente, então não há mais acréscimo algum, não há mais o que acrescentar. Não, até a palavra de Deus fala sobre isso, que ninguém acrescente um jota, um tio, nem retire, nem acrescente. Então a palavra de Deus está aqui, a sua revelação, a sua vontade está aqui nas Escrituras. Então um profeta hoje, um pastor como um profeta hoje, seria algo do tipo, ele é profeta no sentido, ele é chamado profeta no sentido de que ele anuncia a vontade de Deus, mas ele não anuncia algo novo, mas aquilo que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Entende? A ideia é, o pastor é um profeta no sentido, por exemplo, quando ele prega a palavra de Deus, com base nas Escrituras. Então ele está anunciando a vontade de Deus ao povo, com base naquilo que já foi revelado. Ele não vai inventar uma coisa nova. Eu, como pastor, não tenho esse direito de a pregar algo que não esteja nas Escrituras, de lançar uma profecia como algo que Deus falou comigo a parte das Escrituras, fora das Escrituras, sem a base das Escrituras. Muitas pessoas fazem isso hoje, falam de coisas que vêm do seu coração, da sua imaginação, e não tem base alguma na palavra. E isso, com base nas Escrituras, nós podemos dizer que são falsos profetas, porque um profeta hoje, um pastor como um profeta, é nesse sentido. Não que ele vai anunciar algo novo, mas aquilo que já foi revelado. Então, meus irmãos, tendo dito isso, vejamos. Então, Cristo exerce essas funções de profeta fazendo exatamente isso. Veja que nós imitamos exatamente o exemplo dele, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito. Não é fora disso, é pela sua palavra e o seu Espírito. A vontade de Deus, não outra coisa. Para a nossa salvação. Isso indica a finalidade pela qual ele exerce essa função de profeta. Assim também eu, como pastor, e outros ministros do Evangelho, eles o fazem, eles pregam o Evangelho, eles atuam como profeta nesse sentido de anunciar a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, para salvação do seu povo eleito. Eles não devem fazer isso para outro fim, para o seu reconhecimento, para a sua glória, para qualquer outra coisa, mas para a salvação daquele que está perdido e que é achado em Cristo. Então, meus irmãos, vamos ver alguns textos bíblicos que nos dão base para isso. Você pode ver comigo João 1,18, primeiramente, João 1,18. Se você observar,
o texto de João. João capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte: João 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está falando de Cristo, aquele que exerce essa função de profeta. Ele que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele o revelou. É assim que ele exerce, veja a função de profeta, a palavra encarnada que revela o Pai, que revela o Evangelho, o plano de Deus para a salvação. Vejamos outro texto, meus irmãos. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Se você olhar comigo, texto de Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, texto bem conhecido também, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, a maneira como Deus falou. Ele falou outrora, veja, de muitas vezes e de muitas maneiras. Aí você remete lá ao Antigo Testamento, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, como é que ele fala conosco? Ele nos falou pelo Filho. Ele fala conosco hoje por meio da palavra. A palavra encarnada. É pela sua palavra, a revelação das suas escrituras. É assim que Deus fala conosco. Então vejamos, meus irmãos, o texto de João 14. Volte para João 14, 26. Se você observar comigo, João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele está falando aqui na sua partida, né? Quando ele promete um outro Consolador. Então ele diz que ele vai, mas ele vai enviar outro Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome. E esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar aquilo que vos tenho dito, por meio da palavra. Aquilo que Cristo anuncia é a vontade do Pai por meio da sua palavra. E o Espírito Santo, então, atua como esse agente, esse auxílio na nossa vida, esse consolador que nos guia e que nos guiará a toda a verdade e que nos ajudará a lembrar a sua palavra, a sua bendita palavra. Então vejamos mais um último texto, irmãos. João 16, verso 13. Veja comigo, João 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja, já me adiantei aqui. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não fala de si mesmo, mas ele fala, ele anuncia aquilo que vem do Pai, aquilo que há de vir. Ele é o Espírito da verdade e ele vos guiará a toda a verdade. Como é que Deus fala conosco hoje, irmãos? É por meio da sua palavra e do seu Espírito. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, porque o Senhor está aí a sua revelação escrita para nós hoje, para o teu povo não se perder em falsas doutrinas, para o teu povo não se perder diante de falsos profetas, diante de falsas profecias,
Mas está tudo aqui, Senhor, na Tua palavra. Aqui é onde o Teu Espírito Santo nos instrui, é por meio dela, não é fora dela, não é a parte dela, mas somente por meio da Tua palavra, sola Escritura. É a nossa base, é a nossa regra de fé e prática. É onde o Senhor fala conosco e exerce essa função de profeta e usa os seus profetas hoje como boca do Senhor, é para falar por meio da sua palavra. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis a ela, sermos fiéis à tua palavra, é o que nós te rogamos. Ajuda a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão.